Hoje você vai aprender. Hoje teremos aula prática. Eu estou no meio da floresta para você ter uma pequena noção, tá? É aquilo que eu falo. Isso aqui não é para amador. Não tem nada de produtivo na floresta, a não ser escorpião, cobra, caçador querendo pegar passarinho para vender, né? Então, assim, a floresta não é um ambiente dócil familiar, mas em certos momentos nós precisamos usar os recursos da floresta. Por exemplo, a cor verde predominante nas folhas impede o 5G, impede os chemtrails e também retém a umidade na parte periscópica da floresta. Isso quer dizer que tem água. A umidade desce, se concentra nos pontos e você consegue extrair até água da floresta. Então a floresta é um bioma com equilíbrio. Só que não é, na minha visão, não é o lugar ideal para morar. Seria talvez o seu último extremo recurso. Porém, é necessário que você entenda uma coisa. Você que está preocupado em comprar uma chácara, comprar um terreno, comprar alguma coisa para você se afastar dos sodomitas, das cidades, você precisa de uma propriedade com água. E muitas vezes o preço está inflacionando, porque está todo mundo tão desesperado para comprar algo na floresta, que vão comprando qualquer coisa que aparece. E muitas vezes é fazendinha, é glebas, e a pessoa se estrepa no final. Então eu vou ajudar você agora, nessa aula prática, a fazer a detecção de água na sua propriedade, tá? Eu sempre aconselho você fazer isso antes de comprar, tá? Mas suponha que você comprou um terreno, uma reserva, um lugar que tenha floresta e você deseja extrair os recursos dessa floresta, tá? Bom, basicamente é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é uma sonda. Eu, por exemplo, já andei em toda a minha floresta. Eu sei onde tem nascentes. Por exemplo, dentro da minha propriedade tem nascentes de água. Só que está numa região que é desagradável para mim. Porque eu vou ter que andar muito, não é viável, eu vou ter que andar... Eu não vou conseguir me estruturar tão longe assim. Então, não é interessante para mim buscar água onde ela está, porque a nascente está bem para baixo. A tendência da floresta é que a condensação de água flua para a parte mais baixa. Então é onde se concentram as minhas nascentes, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que arrumar água de outra maneira, né? E, né, é o que eu indico para vocês. A melhor hipótese que existe é o poço australiano. Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem mais ou menos aqui, tá? Deixa eu ver. É o poço australiano. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu detectasse água nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, mais ou menos aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, eu fazia um furo lateral, tá? E fazia a minha captação de água. Só que o poço australiano, né? Em Minas Gerais é difícil de você encontrar pessoas que trabalhem com essa mão de obra. E por mais que o preço seja caro, as pessoas estão com as agendas lotadas, tá? Eu tô pegando um pouco de sol aqui, eu vou ver se eu consigo mudar um pouco essa câmera para você conseguir aí me enxergar, tá? E eu tenho que tomar cuidado, porque tem um buraco aqui de 5 metros do meu lado, tá? Então vou dar uma arredadinha aqui, só para você poder entender. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu já rodei a minha propriedade, já tenho reconhecimento da minha propriedade, eu sei o que eu vou enfrentar na minha propriedade, tá? E aí o que acontece? Eu sei onde tem água. Em última instância, em último recurso, eu sei onde tem água. Porém, eu gostaria de pegar água mais próximo, tá? E como é que eu faço para pegar água mais próximo, tá? Eu já rodei a minha propriedade e eu só identifiquei, tá? 2 vertentes de nascente bem para baixo. Então, é necessário que eu busque água mais próximo de mim. Até mesmo para fazer usufruto numa chácara, num sítio, que é o seu caso. Como que você comprou um terreno e você cometeu a besteira de não encontrar água? Você precisa fazer o estudo hidrográfico da sua propriedade. Como é que você vai fazer isso? Você tem que saber onde está correndo as vezes. Eu sei que tem uma veia d'água que não é muito grande, mas é o suficiente para não morrer, que está correndo aqui de cima para baixo assim, ó. Eu sei. E também sei que tem uma outra veia d'água mais forte a 100 metros para baixo, que provavelmente deve minar uns 2.000 litros d'água por hora. Mas aqui tem uma veia d'água que está descendo. Aí eu tentei arrumar a mão de obra de poço australiano, todo mundo com a agenda lotada. Então o que eu tenho que fazer? Ah, mas você vai contratar serviço de outras pessoas? Meu irmão, você precisa
contratar pessoas especializadas. Não vai dar conta, você não vai ter condições de fazer tudo sozinho. Ainda mais que você que nasceu nas cidades, tá? Então o que acontece? Eu preciso arrumar água. E aí, o que nós estamos fazendo? Estou fazendo uma engenhoca aqui que você vai entender, tá? Basicamente é o seguinte. Alguns vídeos atrás, eu falei sobre a detecção de água com radiestesia e hidroestesia. Como é que você faz isso, tá? Você utiliza as varetinhas de cobre. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês, tá bom? Essa varetinha aqui, se você entrar no Mercado Livre, você vai procurar assim, cobre para artesanato. Apenas essa palavra, cobre para artesanato. Você vai encontrar uma metragem muito grande de cobre. Você vai ver, e o preço não é tão caro, é essa varetinha aqui. Essa aqui você encontra no ferro velho, com quem compra ferro, alguma coisa desse gênero. Isso aqui é de um cabo de um Fusca, tá bom? É um cabo de um Fusca, é uma varetinha mais grossa. Você pode até perceber que a coloração dessa aqui já é mais suja e tal, porque já tem mais anos, né? E aí, qual que é a tendência da pessoa? A varetinha de cobre mais grossa, ela detecta água melhor, né? Do que a mais fina, porque o campo dela é maior. Errado. Essa varetinha mais fina, ela tem a sensibilidade mais forte, porque isso aqui pesa. E muitas vezes, para você encontrar uma vertente de água pequena, que mina talvez 1.000 litros d'água, 2.000 litros d'água por dia, uma pequena vertente que é um mijinho de água, isso aqui vai passar despercebido, porque isso aqui só vai se mover se tiver uma vertente muito forte. Então eu sondei minha propriedade com as duas varetas. Com essa vareta aqui eu só detectei um ponto d'água, que é para baixo, também é uma região que eu não gostaria de extrair água porque está longe, e né, eu detectei que estava a 12 metros de profundidade, mas tinha uma vertente muito grande, com essa varetinha aqui. Agora com essa varetinha mais fina, olha para você ver a diferença, pode parecer que na câmera não tenha tanta diferença, mas é mais fina. Com essa varetinha mais fina, que você encontra cobre para artesanato, eu detectei aí pelo menos 3 pontos de água, que são assim, gratificantes para poder fazer 2, né? Que também foi o ponto que eu detectei ali, com grande vertente de água. Mas a vantagem da varetinha mais leve é que você consegue encontrar água, né? Mesmo que seja uma pequena quantidade, que já é o suficiente para sobreviver. Por exemplo, 1.000 litros d'água por dia, se você tiver uma inteligência por trás, você consegue fazer aí, tá? Até mesmo uma fazenda, tá? Então o que acontece? É aquela coisa que eu falo para você, você tem que fazer o processo de radiestesia e hidroestesia. Você vai mapear essa propriedade, ó. Por exemplo, você sabe, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui lá em cima, ó, aqui tem um ponto d'água. Desci 10 metros, o ponto d'água tá descendo. Então eu sei que tem uma vertente de água que desce para cá, que vai descer no vale assim, ó. E também tem uma outra vertente que desce cruzada. Então eu já sei onde estão as minhas vertentes de água. Eu fiz com isso aqui. Eu sei onde está a água, eu vou andando e vou vendo que ela está descendo. Então eu fiz com isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o seguinte, você vai pegar 1 metro de cobre, tá? Você pode até comprar uma maior quantidade para você poder fazer pulseira de cobre, né? É uma recomendação pessoal. Você vai comprar 1 metro de cobre. Com 1 metro de cobre, você vai cortar em 2 varetas de 50 centímetros, ok? Das 2 varetas de 50 centímetros, você vai dobrar 15 centímetros para cá e 35 centímetros para cá. Vai dar 50 centímetros. Vão ser 2 varetinhas dobradas, 15, 55 com ângulo de 90 graus. O que você vai fazer com isso agora? Agora, você vai ter que estudar, tá? Porque a varetinha, se você tiver com a mão inclinada assim, ela vai virar. Se você tiver com a mão inclinada assim, ela vai virar. Você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás. Talvez pedir um parente para ver o que você está fazendo, né? Porque você olhando assim, às vezes sua mão desce. E você olhando assim, sua mão sobe. Então você tem que estar perfeitamente alinhado. Como é que você faz para começar a usar isso aqui e detectar água na sua propriedade? Porque sem comida você consegue viver, meu irmão. 40 dias você consegue viver comendo pouco, sobrevivendo. Agora, sem água não dá. Então como é que você faz, por exemplo, a detectar água? Como é que você faz? Você vai pegar uma mangueira da sua casa, vai abrir o registro, vai deixar a água fluir. E você vai pegar a sua varetinha e vai andar em direção dessa mangueira. Se você conseguir fazer, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Se você conseguir fazer com que a sua varetinha cruze em cima da vertente da água, sem você forçar, você está apto a conseguir procurar água na propriedade. Então você vai fazendo os testes, ó, abrir a mangueira, e aí eu vou fazendo, vou andando. Opa, encontrei um ponto, a água aqui da minha mangueira,
ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai virando até você estar em cima da mangueira, tá? Então, basicamente é o seguinte. Os dois filamentos de cobre, eles vão cruzar quando tiver água. Então você está andando aqui, encontrou água, ele vai, ó, tô próximo da água, ó, tô mais próximo da água, ó, tô mais próximo, ó, cruzou, ficou retinho, tô em cima da água, tá bom? Então você vai descobrir dessa maneira. Aí você vai fazer a sua ronda na propriedade, né? Recomendo que você não faça sozinho, na meio de floresta, né? E você encontrou, pô, aqui tem um ponto d'água. Agora o seu próximo passo é descobrir a profundidade da água. No meu caso, essa nascente, ela tá descendo. Então, dependendo do lugar que eu faço o furo, eu vou ter que furar 12, 15 metros. Dependendo do lugar que eu faço o furo, eu vou furar 7 metros. Então eu tenho que saber onde que eu vou furar menos. Tá entendendo? Para poder fazer a minha perfuração. O ideal seria o poço australiano. Porque a partir do momento que você sabe onde está vindo a nascente, o cara faz o furo reto, já vai saindo por gravidade. Mas na falta dessa mão de obra, você precisa se virar. Você precisa se virar. E como é que você se vira? Você simplesmente vai ter que fazer um furo. Eu tô começando a fazer o meu aqui. Já tá praticamente com quase 5 metros, tá? Então o que que eu fiz? Olha só. Eu vim aqui na minha propriedade, peguei a minha varetinha, tá? E assim, tem pessoas que vão segurar ela solta assim, solta. Tem pessoas que vão usar os 2 dedos. Eu, particularmente falando, eu senti melhor precisão nos 2 dedos. E aí, ó, eu venho aqui e seguro. Eu vou caminhando devagar, sem tropeçar na floresta, né? E vou vendo, ó, vou vendo. Aí, por exemplo, eu percebi que meu copo tá abrindo. Se meu copo tá abrindo, é que a nascente de água não tá descendo para lá, ela tá vindo de lá para cá. Aí eu tenho que virar para cá, tá? E aí você vai perceber que ela vai começar a funilar. Vai começar a funilar, tá? E você tem com a mão sempre solta. Sua mão sempre solta, tá? E quando você vê, a própria vareta vai puxar. Quando você vê que tá puxando, opa, a vareta tá vibrando, ela tá puxando, você tá sentindo uma pressão aí, tá? É onde tem a nascente d'água. Demora, não é do dia pra noite. No mesmo dia que você adquirir uma vareta, você fazer uma vareta, você não vai encontrar água, demora. Você tem que ficar excessivamente treinando até você ter essa sensibilidade. Pelo menos comigo foi assim. E aí o que aconteceu? Vou mostrar para você poder entender aqui, tá? Deixa eu só mostrar uma coisinha para você aqui, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é o meu buraco, tá? Então eu vim com a varetinha. Vim com a varetinha aqui. E acabei captando água aqui. Por que que eu fiz isso aqui? Porque, pô, poxa vida, eu tô gastando mais de 5 dias furando isso aqui. Aí eu deixo um buraco na floresta. Vem aqui um cavalo, um animal, cai aqui dentro. E aí atrapalha o meu serviço, para poder tirar esse cavalo vai ser um inferno. E aí eu acabo obstruindo o buraco para nada cair aqui dentro, né? E nem ninguém também despercebido cair aqui dentro. Então quando eu não estou fazendo buraco, eu deixo assim para ninguém cair. Mas basicamente esse buraco aqui está com quase 5 metros, tá? E aí, o que eu fiz? A gente tem que ter a profundidade. Então eu pego uma trena, coloco no chão, no ponto zero, e vou subir na trena. Geralmente com a ajuda de alguém, tá? Aí eu pego a varetinha, pô. Então eu encontrei água aqui. A varetinha cruzou, né? Aí eu venho e vou descendo, ó. E vou descendo. Tá? Eu vou fazer uma demonstração agora, eu vou descendo. Quando ela começar a cruzar assim, ó. Ó, cruzou em 40 centímetros. Quer dizer que eu tenho água a 4 metros. Cruzou em 50 centímetros. Quer dizer que eu tenho água a 5 metros. Então é basicamente o que a gente faz, tá? Então no meu caso aqui, ela cruzou com 60 centímetros. A gente tem uma tolerância de erro de 10%. Então pode ser que eu encontre água em 6 metros ou 7 metros, tá? E aí, se eu encontrar água em 7 metros, eu vou ter que furar mais uns 2 metros para poder fazer um acúmulo de água. Só que tem algumas precauções. Por exemplo, nesse caso aqui, como o meu furo ele está quase chegando em 5 metros, eu ainda não precisei colocar manilha. Por quê? Porque olha só, aqui eu tenho uma rocha aqui para baixo, tá? Que a gente teve que usar a picareta para quebrar. A gente tem um moledo e uma terra condensada. Não é aterro. Esse aqui é aterro porque a terra foi jogada para fora, mas aqui dentro não é. Então aqui está bem condensado. Então eu não precisei fazer uso da manilha. Você precisa entender que quando você fizer buraco na propriedade, o buraco pode se fechar, tá? Se você tiver uma terra fofa, você vai ter ou você faz o buraco igual cone,
mais largo para não ter tanto problema. E usa manilha, ou você já coloca manilha, tá? Tem que ter essa preocupação. Então, no meu caso aqui, eu vou ter que colocar manilha. Por quê? Porque eu vou cavar mais fundo. E para não ter perigo dele fechar, eu simplesmente, tá, vou botar as manilhas. Aí eu coloco as manilhas e a pessoa que estiver aqui dentro, ela vai pegar uma alavanca e vai começar a quebrar a terra no meio. E a manilha vai descendo, tá? Então a gente está fazendo aqui uma cisterna. Mas por que eu estou fazendo aqui uma cisterna? Porque a partir do momento que eu encontrei água, suponho que eu encontrei água com 7 metros. Vou furar mais 2 metros, 9 metros, tá? Aí com 9 metros eu vou ter um acúmulo aqui de 2 metros de água, que deve dar mais ou menos aí, segundo essas manilhas aí que é vendida hoje em dia, 80 por 90, não sei a sua região, deve dar mais ou menos 1.500 litros d'água, tá? Então o que eu vou fazer? Eu, né, vou furar um pouco mais para baixo, né? E aí eu vou pegar uma mangueira e vou fazer um processo de o quê? Da mecânica dos fluidos, densidade, né? O pessoal chama de gravidade, mas o nome correto é densidade. Vou pegar a mangueira, é como você faz com a gasolina do seu carro quando você quer tirar do tanque. Vou vir com a mangueira, vou atravessar ela aqui e vou jogar lá pro vale. Então o que acontece? Se eu achar com 7 metros, eu vou botar a mangueira a 9, eu sei que eu posso andar 9 metros para baixo no meu vale e eu vou ter água. Ela vai cair sem a necessidade de uma bomba. Então o que eu tô querendo fazer aqui? A minha ideia é o quê? Tá? Já que eu não consegui a mão de obra do poço australiano, tá todo mundo agarrado, é fazer o buraco, encontrar água. Encontrou a água, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou estar cavando os 2 metros para baixo para ter um reservatório, tá? Vou ver a vazão da água, pô, essa vazão da água, eu vou pegar um copinho, né? E vou ver quanto que vai encher, né? Esse copinho tem que ter uma metragem. E aí, baseado nessa metragem, eu vou fazer um cálculo. Esse cálculo você encontra na internet, tá? E aí pô, tá vazando por hora aqui, sei lá, 70 litros, 200 litros, não sei. Aí baseado nessa vazão, eu vou selecionar a melhor mangueira para não ter entrada de ar, ok? Ah, por exemplo, talvez a mangueira bem pequenininha, metragem pequenininha, né? Um raio de 1 centímetro, de meio. Depende depende do que eu vou encontrar, tá? E aí, eu desço com essa mangueira. Qual que é a vantagem disso? A nascente vai estar minando água aqui para baixo. Eu só vou estar redirecionando a água do percurso. Em vez da água brotar lá embaixo, né? Isso, ela vai continuar brotando. Eu vou estar mandando para o lado de lá. Então o que acontece? A minha mangueira, ela vai estar relativamente próxima. Então aqui eu vou botar uma mangueira mais para baixo do vale. Pronto. Eu sei que a 9 metros ela vai estar minando água. Aí eu deixo ela tampo com uma tampa, com ferragem. Faço uma coisinha arrumada aqui, né? E mando lá para baixo. Mandei lá para baixo, eu tenho água sem bomba. Se você quer sair do sistema, não adianta você botar um pé para fora do sistema e ficar com um pé para dentro. Um pé para fora, não dá. Se você quer sair do sistema, você tem que sair completamente do sistema. Senão, o sistema vai esmagar você. E aí o que acontece? Eu tendo água minando ali, fica mais fácil, porque tá por gravidade. Eu consigo fazer uso por gravidade. Ela tá minando na mangueira. Eu coloco lá umas 2 caixas d'água, né? E assim que ela encher as 2 caixas d'água, ela continua com o percurso para baixo. E aí ela vai estar minando e eu vou conseguir fazer uso. E aí eu vou tendo água ali, opa, já dá para sobreviver. Agora vamos começar a pensar em outras hipóteses. Plantação, talvez ali eu faça algum abrigo momentâneo, alguma coisa simples, tá? Nada extravagante, nada extravagante. Então a floresta, é aquilo que eu falo para vocês. A floresta é só o quê? Unha de gato, mata, uma mata que não é comestível, é algo inacreditável, uma mata que aquilo que eu falei para você, se você pula ali, você vai e volta, igual um elástico. Se você não usar uma foice ou um facão, você mal anda na floresta, de tanto cipó que tem, tá? E falando em cipó, você tem que saber usar o cipó. Porque o cipó ele é medicinal também, né? Só que eu não posso ficar falando essas coisas aqui, né? Mas o James Burning, ele ensina a usar o cipó da maneira correta. É claro que é o cipó 1000 homens, né? Mas nada te impede de começar a estruturar isso na sua propriedade. Então, esse é o primeiro passo para quem quer sair do sistema. Ó, o cara foi lá, comprou uma propriedade, tá? Ponto. Comprei um terreno, comprei alguma coisa. Ponto número 1, você já alcançou a primeira etapa. Segunda etapa, água. Sem água, nada vive. Se nem plantar você consegue. Então, água. Já estamos fazendo aqui. Qual que é o próximo passo depois de água? Vai vir a época de chuva, daqui a pouco. Eu vou começar a plantar em massa. E eu vou fazer a plantação agroflorestal. Eu não vou caçar, inventar com texto transgênico. Não vou ficar corrigindo solo
calcário, não vou usar substrato, nutriente, não, eu só vou pegar adubo de galinha no máximo, de esterco de boi, alguma coisa, e vou começar a plantar na floresta. E molhar, né, os primeiros 2 dias, né? E deixar lá, mas com a época da chuva, eu não vou precisar ficar molhando tanto, né? Então, vou plantar na floresta. A floresta é o melhor ambiente para você plantar. Nunca esqueça disso, tá? Por quê? Porque é fresco, é úmido. Se tiver uma tempestade, não atinge tanto aqui. Só que você tem que tomar cuidado com o quê? Tá? Uma coisa que eu queria falar. Não adianta você querer construir uma casa na floresta. Por que que não adianta? Vou te explicar o porquê. Por causa disso aqui, ó. Esse tronco aqui, ele é pequeno, meu irmão. Pequeno. Aqui para baixo, eu tenho tronco que é isso aqui. Se esse tronco aqui, ó, pequenininho, pequenininho, se esse tronco cair em cima da sua casa, não tem casa de concreto, não tem casa de tijolo, não tem cinta, ferragem, nada que segure isso aqui. Isso aqui é muito pesado. E quando isso aqui cair, vai rasgar tudo. Então não compensa você construir, porque você vai olhar, poxa vida, mas isso aqui não vai cair, Humberto. Cara, mas com qualquer tempestade, uma coisa que você aprende na floresta é o seguinte, passa 6 meses, você vê essa árvore caída. É inacreditável. Passa 6 meses, você fala, pô, como é que essa árvore caiu? Por causa de vento e tal, as coisas vão acontecendo. A floresta, ela tem uma vida, ela vai se modificando ali, tá? Então o que acontece? Não adianta você querer construir com um tronco desse do seu lado. Aí você vai ter que limpar a floresta, tá? E aí acontece, muitas vezes você vai ser embargado disso. Outra coisa, lenha. Isso aqui é lenha. Ah, mas não pode cortar porque é área de preservação. Beleza, concordo, eu não vou cortar, eu vou estar plantando um eucalipto na minha propriedade. Mas, numa situação de extrema emergência, vamos supor, tá? Deixa eu colocar aqui minhas varetinhas de cobre. Vamos supor que o sistema quebre, né? Vamos supor que, por exemplo, aconteceu aí alguma coisa muito louca e o sistema quebrou. Se o sistema quebrou, meu irmão, um tronco desse aqui dá para uns 3, 4 meses de lenha. O cara corta, pega o machado, vai cortando, né? Define onde vai cair a lenha, você tem que saber cortar. Aí esse cara picota a lenha, reserva um local e deixa a lenha secar. Dentro da floresta, isso aqui seca em 1 mês, cara. 1 mês, tá? Para você poder fazer fogo na floresta, você vai ter que pegar as galinhas, né? Um monte de galinha, quebrar as folhas secas, juntar para fazer fogo para você poder cozinhar. Mas isso aqui, por exemplo, demora 1 mês. Você vai picotar isso aqui, guardar, demora 1 mês. E floresta, meu irmão, qualquer canto, qualquer buraco que tá escuro, pode ter certeza que tem aranha. Se você estocar isso aqui na floresta, vai ter aranha, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então é isso, pessoal. Essa aqui é uma aula prática, né? A gente está fazendo aqui esse buraco, né? Estamos fazendo aqui o buraco, ok? E nesse buraco nós vamos fazer a tentativa de água. Pode ser que eu não consiga água aqui. Se eu não conseguir água aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tampar esse buraco, ok? Tampar esse buraco. Provavelmente eu devo botar umas manilhas, por quê? Se, por exemplo, vamos supor que deu a louca no cangaço no governo. Eu boto as manilhas, tampo, jogo uma camadinha de terra, mais ou menos dessa grossura aqui assim aqui em cima. Fica um buraco aberto que eu posso tocar alguma coisa aqui, entendeu? Tampei com manilha, passo o cimento em volta, arrumo ali para ficar selada, ok? Selada, não pode ter penetração de umidade aqui dentro. Aí eu posso guardar um monte de coisa aqui dentro. Aquilo que eu falei para você. Ah, deu merda na cidade alguma coisa? Ah, eu tenho que fugir para a floresta. Meu irmão, muitas vezes não dá para você carregar o mundo na sua mochila. Né? Tem um limite. O limite máximo de uma mochila é 30, estourando 40 quilos. E aí muitas vezes, não precisa ser dessa profundidade, né? Você faz um buraco mais ou menos de 1,5 metro e você consegue guardar as coisas. É claro que o interessante é o quê? Você pegar uns tubos PVC de plástico, né? Mais grosso, né? Cavar o buraco com a boca de lobo e você guardar suas coisas, né? Porque aí o tubo de PVC de plástico, ele não vai deixar penetrar a umidade. Você vai ter que só retirar a umidade que está lá dentro. E aí você pode usar aqueles sachezinhos contra a umidade, tá? Mas dá para você estocar. Por exemplo, suponho que deu a louca no cangaço, virou igual a G2. O governo tá confiscando o alimento. Meu irmão, se você esconde isso aqui dentro, joga a terra, quem é o cara para achar isso aqui? Tá entendendo? Ah, acha não, meu irmão. O Brasil é um país muito grande. Nós temos 200 milhões de habitantes. Os caras vão preocupar com pouca bosta, não. Tá? A prática, ela não é igual a teoria. Tá entendendo? Então essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Captação aí de água, tá bom? Conheça o meu trabalho, tem links na descrição, participe da comunidade fechada, tá? Eu acredito que esse vídeo foi mais prático para vocês.
Se der água, não sei se vai dar. Por isso que eu tô dizendo antes nesse vídeo que eu não sei. Se der água, eu trago para vocês aqui. Sem bomba. Puxando água sem bomba, tá? Então assim, mas é aquilo que eu falo. Vai fazer um buraco, se ele ficar fundo, tem que usar manilha, tá? E dependendo do seu terreno, a partir de 2 metros para baixo, já começar a usar manilha, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.